Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha criação de agapornis. Pois é, pessoal, qual tipo de material eu coloco para as minhas aves para que elas possam confeccionar os ninhos dela de maneira confortável, para prevenir, para evitar eventuais problemas na época do choco, tá? Parece ser um assunto não tão importante, mas é. Então fica ligado, porque muita gente tem me procurado para perguntar e resolver alguns problemas que acontecem durante o período do choco, tá? E muitos desses problemas ocorrem devido você não colocar o material correto para que eles possam confeccionar o ninho da forma que eles gostam, da forma que eles querem, de maneira confortável e segura para os ovos, beleza? Fica ligado, fica esperto que nós vamos conversar sobre isso hoje, tá? Mas antes, por favor, pessoal, deixa o seu like, garante logo o seu like aí para que o vídeo possa se desenvolver cada vez mais. Se inscreve no canal caso ainda você não for inscrito, vem fazer parte da nossa família e ativa o sino das notificações para que toda vez que eu postar um conteúdo no canal, o YouTube te entregue, beleza? Tá combinado? Deixa o like, tá bom? Bora pro vídeo. Bem, algumas pessoas têm me procurado e têm dito o seguinte: Carlos, já é a segunda vez que meus agapornis entram em uma reprodução, mas só que eles pegam os ovos, botam para fora, quebram e jogam fora. Ou então, muito comum dizer assim: ah, meus agapornis estão bebendo ovos. Ou então, eles botam ovos, tá? O embrião tá lá, ou seja, o ovo foi galado, foi fecundado, beleza? Mas não há uma evolução. Certa época o embrião morre, tá? E às vezes você não percebe que tem uma fenda, uma trinca nesse ovo, tá? Aconteceu alguma coisa ali, de alguma forma ele bateu contra alguma coisa e ele foi rachado. Então o que acontece? Quando o ovo é rachado, entra oxigênio dentro, entra também bactérias e isso mata o embrião, tá? Então não ocorre uma evolução deles, do embrião no caso, por isso, beleza? Então isso tudo pode ocorrer porque os agapornis não fizeram o ninho da maneira adequada. Eles não receberam o material correto para que eles pudessem confeccionar os ninhos da maneira segura, confortável, tá? E pudesse abrigar os ovos de maneira segura. Então o que acontece? Tem pouco material. Os agapornis, quando entram dentro do ninho, você pode perceber que na maioria das vezes eles entram muito rápido e isso faz com que ocorram alguns acidentes dentro do ninho, tá? Geralmente pela velocidade que ele entra dentro do ninho, termina chutando os ovos, bate contra a parede do ninho, bate contra os próprios ovos que já estão ali, e isso faz com que os ovos se rachem, se quebrem. Daí, claro que eles não vão não permitir que os ovos quebrados fiquem dentro do ninho, né? Eles vão botar para fora, né? Como você não entendeu essa questão ainda, então você pensa que ele está quebrando os ovos à toa e jogando fora, ou então até mesmo bebendo os ovos, tá? Claro que a fêmea precisa de uma fonte de cálcio. Se você está dando a fonte de cálcio para que elas possam ficar nutridas, então, pessoal, muito provavelmente o ninho que eles estão confeccionando não está suficientemente seguro para eles, não está suficientemente confortável para eles. Então, o que é que você deve fazer? Fornecer o material correto para que eles possam confeccionar de maneira segura e confortável, para que eles possam depositar os ovos e ficarem chocando da maneira tranquila, beleza? O que é que eu forneço em forma de material para que os agapornis possam confeccionar os ninhos? Bem, são três materiais que eu utilizo aqui, tá? Eu utilizo a maravalha, aquelas maravalhas que você coloca para chinchila, para hamster, aquela maravalha grossa, né? Pronto, eu geralmente coloco aquela maravalha, ou até mesmo eu coloco folhas de coqueiro, tá? Agora, pessoal,
é em grande quantidade, tá? É bastante quantidade que você tem que colocar, porque eles vão pegar apenas fiapos da folha de coqueiro, tá? Então eles precisam de muita folha para poder colocar dentro do ninho. Tanto a espécie Rosicolis, como principalmente a espécie Pessonata. A espécie Pessonata ela leva mais material ainda para dentro do ninho. O ninho do Pessonata ele é mais complexo, tá? Por isso, os Pessonatas eles não têm tanto problema de quebra de ovo, tá? Mas para isso você tem que fornecer uma grande quantidade para que eles possam formar da maneira correta o ninho, tá bom? Então, forneça palhas de coqueiro, palhas de palmeira, tá? De preferência, você coloca as palhas, tá? Verde, tá bom? É bem melhor porque ela tem a umidade, tá? Quando os ovos são chocados através do calor, essas palhas vão liberar uma certa umidade que vai ajudar, tá? Na saída dos filhotes, tá? Vai deixar os ovos a casca dele um pouco úmida, né? Então vai ajudar sim, beleza? Palhas de milho verde também é muito bom, pessoal, em grande quantidade, tá? Não coloca somente uma palha lá e já acha que já tá bom e eles vão botar os ovos, não. Eles vão botar os ovos porque estão na época de colocar e não tem palha suficiente. Aí pode ocorrer eventuais problemas. Então, fornece bastante palhas de milho verde, tá? De preferência verde, ok? Para que eles possam fazer o ninho, confeccionar o ninho bem seguro, confortável e não aconteça eventuais problemas de quebra de ovos, tá bom? Com certeza tu vai evitar bastante problema na época do choco, ok? Bem, pelo menos aqui, pessoal, eu tenho feito isso. Eu tenho colocado as palhas de coqueiro, de palmeira, folhas de milho verde e isso tem dado muito certo. Poucas vezes tem acontecido deles quebrarem ovos, tá? A questão da maravalha, que eu falei logo no início, é o seguinte, ela é muito boa para ser colocada sim, beleza? Na falta de folhas de coqueiro e na falta de folhas de milho verde. Porém, é o seguinte, os agapornis começam a ciscar dentro do ninho e pôr para fora a maior parte da maravalha. Então, tu tem que ficar de olho para que isso não aconteça. Aí você viu que eles colocaram bastante maravalha para fora? Vai lá e repõe, tá? Porque é esse material, tá, em grande quantidade que vai evitar os transtornos de quebra de ovos, tá? Que muitas das vezes você imagina que são teus agapornis que tá comendo os ovos e não é. É porque quebra-se dentro do ninho, eles vão pôr para fora. E quando as fêmeas estão precisando de cálcio, elas vão comer aquela fonte de cálcio que é a casca, né? Porque já está quebrado mesmo, ela não vai desperdiçar, tá? Lembrando, pessoal, que vocês sempre forneçam uma fonte de cálcio para suas aves, né? Principalmente na época da reprodução, beleza? Não deixa faltar, ok? Porque aí não vai haver nenhum estímulo para que elas possam estar quebrando ou comendo o ovo, beleza? Então, para evitar isso, coloca a fonte de cálcio, tá? E prepara bem esse ninho, pessoal. Prepara bem, bota bastante material, porque aí sim vai evitar esse transtorno, beleza? É tão simples, é só uma atitude de colocar material e isso vai evitar os transtornos que vocês vêm conversar comigo, desesperado, perguntando: Carlos, meus agapornis estão quebrando ovos, meus agapornis estão bebendo ovos. Na maioria das vezes não é, é simplesmente o fato de você não fornecer o material correto para eles, beleza? Bem, agora não tem mais desculpa. Coloca o material correto que vai dar tudo certo, beleza? E sempre dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha se realmente o ninho lá está confortável, se o ninho está bem tranquilão. E evitar também estar mexendo toda hora, né, pessoal? É claro, os agapornis entram com muita velocidade com medo de vocês, né? Então evitam isso, né? Coloca eles num lugar tranquilão, num lugar onde seja sereno, tranquilo. Não pode ter corrente de ar. Não pode ser também muito quente, enfim, tem que ser um ambiente agradável para eles, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela visualização de cada um de vocês. Tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. De repente eu vou lá, leio, a gente interage, ou eu faço um vídeo para poder explicar, beleza? Tá combinado?
Então, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau e fui.